Olá, gente, tudo bem? Espero que sim. E o convidado de hoje, você deve ter percebido pela capa, é bem diferente. Nós vamos entrevistar o ChatGPT e vamos ver o que ele fala para a gente sobre o ensino médio, logo após a nossa vinheta. Olá, ChatGPT, tudo bem com você? Estamos começando um podcast sobre os desafios na educação no ensino médio no Brasil. Se apresente para os nossos telespectadores. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o ChatGPT, uma inteligência artificial treinada para bater papo, trocar ideia e principalmente ajudar com conhecimento. Hoje eu estou aqui no podcast como convidado especial para conversar sobre um tema que é essencial: os desafios da educação no ensino médio no Brasil. Pode parecer estranho ter uma inteligência artificial num papo desses, mas acreditem, eu leio muito, estudo bastante o tempo todo, na verdade. E estou sempre acompanhando de perto as discussões sobre educação, juventude, professores, reformas e tudo que rola dentro e fora da sala de aula. Então se prepara, porque hoje a conversa vai ser séria, mas leve, informativa e, acima de tudo, com o coração na educação. Vamos juntos nessa jornada. ChatGPT, trace para o público que está em casa um panorama do ensino médio no Brasil, como ele está hoje e os desafios que nós temos que enfrentar para conseguir uma educação de qualidade que proporcione um futuro bacana para os nossos alunos. Olha só, pessoal, para a gente entender o ensino médio no Brasil hoje, a gente precisa dar aquela olhadinha geral, como se fosse um raio-x da nossa escola. Primeiro, o ensino médio é a última etapa da educação básica. É aquele momento em que o jovem está cheio de dúvida, cheio de sonho, mas muitas vezes sem direção. E aí ele entra na escola e bum! O que encontra? Uma estrutura que muitas vezes não acompanha esse momento da vida dele. Hoje o ensino médio enfrenta vários desafios. A evasão escolar ainda é alta. Muita gente larga a escola porque precisa trabalhar, porque não vê sentido no que está aprendendo, ou porque a escola não conversa com sua realidade. A infraestrutura é desigual. Tem escola que nem laboratório tem, sem biblioteca, sem quadra, sem acesso à internet. E isso impacta direto na qualidade do ensino. Os professores estão sobrecarregados, mal remunerados e muitas vezes sem formação continuada. Eles querem fazer o melhor, mas o sistema trava. Os estudantes vivem num mundo conectado, visual, rápido, e o modelo de ensino tradicional ainda é muito parado, focado na memorização, em provas, em quadro e giz. E aí vem o novo ensino médio, que prometia modernizar tudo isso. Oferecer mais liberdade para o aluno escolher o que estudar, mais foco em competências, em projeto de vida. Só que na prática, foi implementado às pressas, sem diálogo com quem está na ponta, o professor e o aluno. Resultado? Muita confusão, pouco apoio e uma sensação de que a mudança veio antes da preparação. Mas calma, nem tudo é só problema. A gente tem professores incríveis, alunos criativos, iniciativas que dão certo mesmo com pouco recurso. O desafio agora é fazer isso se multiplicar. Para ter um ensino médio de verdade, que prepare para o futuro, a gente precisa garantir uma escola que acolha, que escute o aluno e o professor, trazer temas que fazem sentido, saúde mental, tecnologia, trabalho, meio ambiente, direitos humanos, e, acima de tudo, acreditar que educação não é gasto, é investimento. Porque um jovem bem informado hoje é um cidadão consciente, um profissional preparado e uma sociedade mais justa amanhã. Então, se a gente quer um futuro bacana para os nossos alunos, a escola precisa ser esse lugar onde o jovem descobre quem ele é, o que ele quer ser e como ele pode chegar lá. E isso não se faz com mágica, se faz com política pública, com valorização do professor, com escuta ativa e com muita vontade de transformar. Vimos que é impressionante a forma como ele traduz toda a informação, como ele expressa, parece que realmente nós estamos conversando com uma pessoa que está aqui ao nosso lado. E vou agora começar a perguntar para a inteligência como que deveria ter sido essa transição, né, do ensino médio antigo, vamos chamar assim, para o novo ensino médio. Diante de tudo que você falou, se você fosse o responsável pela implementação do novo ensino médio,
Como que seria o ideal, como é que seria feita essa implementação? Sabendo das diferentes realidades no Brasil, algumas escolas que têm mais estrutura, outras que não são tão estruturadas, qual seria a metodologia ideal para ser utilizada, para ser implementado um ensino médio que seja interessante para o aluno e viável no quesito implementação? Excelente pergunta. E fundamental para quem está acompanhando esse podcast e quer entender que tipo de mudança realmente faria sentido no nosso ensino médio. Então, bora imaginar juntos. Se eu, ChatGPT, fosse o responsável pela implementação do novo ensino médio no Brasil, levando em conta as realidades diferentes das escolas, o tamanho continental do país, os desafios e os sonhos dos alunos, a primeira coisa que eu diria é: mudança boa é aquela que acontece com diálogo, com planejamento e com apoio na base. Então vamos por partes. Como seria um novo ensino médio ideal e viável? Pega essa visão. 1. Diagnóstico real da escola. Antes de sair implementando o itinerário formativo e projeto de vida por decreto, o certo seria fazer um mapeamento geral. Quais são as condições da escola? Tem laboratório? Tem internet? Tem equipe suficiente? Quais são as necessidades e os interesses dos alunos daquela comunidade? A partir disso, vem o planejamento sob medida, respeitando as condições locais e valorizando o que a escola já tem de bom. 2. Formação dos professores. De verdade, nenhuma mudança funciona se quem vai aplicar não estiver preparado. Então, a formação continuada seria o coração do processo. Treinamentos práticos, focados em metodologias ativas, mediação de conflitos, escuta ativa, uso de tecnologias, planejamento de projetos. E mais, tempo de planejamento garantido na jornada de trabalho. Ninguém inova exausto. 3. Currículo com base comum mais flexível e com sentido. Sim, a ideia de flexibilizar é boa, mas ela precisa ter uma base nacional comum sólida, com disciplinas bem trabalhadas, nada de deixar português e matemática esvaziadas. Itinerários formativos de verdade, que façam sentido para o aluno. Exemplo, em vez de empreendedorismo 1, projeto de criação de um negócio social na comunidade, em vez de ciência e sociedade, como usar a física para resolver problemas reais do meu bairro. 4. Projeto de vida com propósito. Não pode ser só uma disciplina decorativa. O projeto de vida precisa ser um espaço de escuta, de reflexão, de acolhimento. Com mediação de educadores capacitados, visitas a empresas, conversas com ex-alunos, rodas de conversa sobre profissões, saúde mental, autoconhecimento, escolhas. O foco não é só no mercado de trabalho, mas em formar gente que saiba fazer escolhas com consciência. 5. Metodologias ativas e ensino contextualizado. Aprender fazendo. Projetos, pesquisas, desafios reais, cultura maker. Interdisciplinaridade de verdade, não só no papel. Juntar física com geografia, história com biologia, português com empreendedorismo. Uso da realidade local como ponto de partida. O rio que passa perto da escola, o comércio da comunidade, a história do bairro. 6. Fase de transição gradual. Nada de mudar tudo de uma vez. Implementação em fases. Primeiro piloto em escolas com estrutura, depois adaptação para outras realidades. Avaliação constante, escutando professores, alunos e gestores, ajustando o percurso. 7. Rede de apoio e parcerias. Criar vínculo com universidades, ONGs, empresas locais para trazer oficinas, mentorias, oportunidades reais de formação e trabalho para os alunos. Incentivar que a escola se conecte com o território, com os saberes da comunidade. 8. Avaliação que desenvolve, não que exclui. Menos prova decorada, mais avaliação processual. Portfólio, autoavaliação, projeto apresentado, trabalho em grupo. Foco em acompanhar o progresso, não em punir. 9. Foco na equidade. As escolas com menos estrutura precisam receber mais apoio. Não é dar igual para todo mundo. É dar o que cada um precisa para alcançar o mesmo direito à educação. 10. Cultura escolar que valorize o aluno. O jovem precisa sentir que a escola é um lugar onde ele importa, onde ele é ouvido, onde sua identidade é respeitada, onde ele pode errar, tentar de novo, criar, ousar. Em resumo, se o novo ensino médio fosse feito com o aluno no centro, o professor como protagonista e a escola como espaço de transformação coletiva, aí sim, ele faria sentido. Porque não adianta modernizar o nome da disciplina se a alma da escola continua engessada. Fico impressionado com
a forma que ele pontuou cada item e realmente o diagnóstico, a questão da formação dos professores e o currículo, né, comum, não se excluir matérias importantes, principalmente para o aluno concluir, chegar no Enem, por exemplo. Eu vou aqui continuar nesse tópico 4, que ele falou sobre projeto de vida, porque a própria criação desse podcast tem tudo a ver com isso. Se você olhar lá o primeiro vídeo que nós postamos em 2022, eu expliquei que o objetivo desse podcast é justamente disseminar o conhecimento que o aluno tem fora da sala de aula. Nós temos, às vezes, aluno que pode ser muito distraído, não mostra um desempenho acadêmico ideal, mas ele tem algum talento. Tá? Todo aluno ele tem um talento e a gente quer mostrar isso. Às vezes o aluno ele não é bom em química, ele não é bom em matemática, mas ele gosta de outra área e nós mostramos aqui no nosso podcast justamente esses talentos. Já tive o prazer de trazer aluno que ele é um ótimo empreendedor, já trouxe aluno que gosta de exercício, de fazer academia, já trouxe aluno que trabalha com doma de animais e alunos que se desenvolveram na área de ciência, na área de legislação. E esse é o objetivo, né, do PodTop, justamente trazer esses alunos, tirar eles da sala de aula e mostrar isso para a comunidade. E assim outros alunos vão começar a observar, poxa, aquele aluno, aquele colega, ele conseguiu fazendo assim, eu também quero. Então, sobre esse item 4, projeto de vida, deixa eu perguntar aqui o seguinte. Você falou sobre o item 4, projeto de vida, que tem que ser focado na realidade da comunidade. Dê para o jovem que está assistindo esse programa algumas ideias de projeto de vida, de alguma coisa que ele possa implementar na sua comunidade, sendo ele um morador de uma cidade pequena, um bairro normal. Quais seriam as alternativas para ele de empreendedorismo nessas condições? Com certeza. Vamos conversar direto com esse jovem que está aí ouvindo o podcast, cheio de vontade de fazer algo com a própria vida, mas sem muita ideia de por onde começar. Bora nessa. Ei, você que está ouvindo a gente aí do outro lado, seja de uma cidade pequena, de um bairro mais simples, de uma escola pública que batalha todo dia para funcionar, presta atenção nisso. Projeto de vida não é só sobre o que você quer ser quando crescer. É sobre quem você quer ser no mundo, o que você quer construir, o impacto que você quer deixar. E sim, dá para começar agora, com o que você tem aí onde você está. Vou te dar umas ideias bem pé no chão de coisas que você pode implementar na sua própria comunidade, como projeto de vida e como uma sementinha de empreendedorismo. 1. Horta comunitária ou horta escolar. Se tem um terreno baldio ou espaço na escola, você pode montar uma horta com a ajuda de amigos e professores. Pode vender temperos frescos, hortaliças ou doar para famílias da comunidade. E aprende sobre sustentabilidade, agroecologia e alimentação saudável. 2. Refaço e revendo. Brechó solidário ou loja online de roupas de segunda mão. Junta roupas usadas em bom estado com amigos e parentes. Cria uma página no Instagram, tira boas fotos, vende barato e com estilo. É consciência ecológica mais renda extra. 3. Curso ou oficina para crianças. Você manja desenhar, tocar violão, mexer com informática ou fazer bijuteria. Então, por que não dar uma oficina simples para as crianças do seu bairro? Pode ser no quintal, na escola, na praça. Além de ensinar, você desenvolve liderança e até pode cobrar uma pequena contribuição. 4. Mídia local. Canal ou página para mostrar o lado bom da sua comunidade. Você pode criar um canal no YouTube, TikTok ou um perfil no Insta para mostrar talentos locais, pequenas empresas, histórias de moradores. É um jeito de valorizar sua quebrada, exercitar comunicação e até atrair parcerias locais. 5. Serviço de suporte digital para idosos ou comerciantes. Muita gente não sabe mexer em app de banco, fazer compra online ou divulgar seu negócio. Você pode oferecer ajuda digital como serviço, gratuito ou pago, ensinando o básico. Além de útil,
É uma chance de empreender com impacto social. 6. Produtos artesanais simples. Sabonetes naturais, velas, bolos de pote, pão caseiro, docinhos típicos. Com poucos ingredientes e criatividade, dá para começar pequeno e vender na escola, na feira ou por encomenda. 7. Projeto cultural. Música, sarau, poesia, hip-hop ou teatro. Reúne amigos que gostam de arte, monta apresentações, grava vídeos, faz eventos simples em praças ou escolas. Cultura transforma. E pode virar projeto fixo. 8. Tutoria escolar entre colegas. Se você manda bem em alguma matéria, pode ajudar colegas com dificuldade. Além de ser solidário, você aprende ainda mais, cria vínculo e pode até transformar isso num projeto de reforço escolar. 9. Ação por causa social local. Cuidado com animais de rua, limpeza de rios ou ruas, campanhas contra o abandono escolar. Não precisa ser algo gigante. Começa com uma ideia, junta 2 ou 3 amigos e bota a mão na massa. 10. Aprendizado digital com foco futuro. Você pode usar seu tempo livre para fazer cursos gratuitos online, como programação, design, edição de vídeo, marketing digital. Aplicar esses conhecimentos ajudando alguém e criando um portfólio. Isso te prepara para o mercado de trabalho e pode abrir portas lá na frente. O recado é esse. Projeto de vida começa com aquilo que te move, aquilo que você pode fazer com o que tem agora. E acredite, ninguém nasce sabendo tudo, mas quem começa, aprende no caminho. Então, se tem uma ideia aí guardada, por menor que pareça, bota para fora. Testa. Chama um amigo. Tira do papel. Você pode muito mais do que imagina. Uma resposta impressionante, né? Ele deu ali 10 ideias de empreendedorismo. Se você separar, talvez até passe disso e todas as ideias simples. Amei isso aqui. Cara, o aluno que estiver assistindo e ele não se enquadrar em uma ideia dessa, é realmente difícil, tá, de acreditar. E tudo bem, tá? Agora eu vou perguntar para o ChatGPT, né, sobre a questão do professor, para ele conseguir administrar isso. As ideias de projeto de vida para os alunos foram ótimas, gostei muito, mas o professor ele tem que estar apto para transmitir isso para o aluno. E o que o professor, se tem professor aqui assistindo o nosso podcast, o que o professor ele tem que saber para transmitir isso com qualidade para o aluno, quais as ferramentas, né, onde ele pode encontrar essas ferramentas e quais as técnicas, né, que ele pode utilizar para justamente incentivar o aluno a colocar ali como meta um projeto de vida tão bom quanto esses que você acabou de mencionar. Fico muito feliz que você tenha gostado das ideias. Agora você tocou num ponto essencial, o professor. Porque não adianta ter um componente curricular chamado projeto de vida se o educador não tiver as ferramentas, a formação e a sensibilidade necessárias para conduzir esse processo com profundidade. Então vamos lá. Quando a gente fala de projeto de vida, a gente não está falando de dar aula de conteúdo. A gente está falando de inspirar, de provocar reflexão, de orientar. E para isso o professor precisa sim de uma formação específica, mas acima de tudo precisa ser escutado, apoiado e valorizado nesse processo. Então, o que um professor precisa saber e ter para orientar bem um jovem na construção do seu projeto de vida? 1. Autoconhecimento e escuta ativa. Antes de tudo, o professor precisa estar conectado com sua própria trajetória. Isso não é papo filosófico, é realidade. Um educador que conhece seus valores, suas motivações, consegue ser muito mais verdadeiro ao falar com o aluno sobre escolhas e sonhos. E mais importante ainda, saber ouvir. Saber escutar o aluno com atenção, sem julgamento. Projeto de vida começa na escuta. 2. Conhecimento de temas fundamentais. Não precisa ser especialista, mas o professor precisa dominar minimamente temas como cidadania e direitos humanos, saúde mental e emocional, educação financeira, empreendedorismo social, mundo do trabalho e profissões, planejamento e metas pessoais. E, claro, conhecer a realidade da comunidade, os contextos culturais, as oportunidades e os desafios locais.
3. Ferramentas que podem ajudar. Aqui vão algumas ferramentas práticas e gratuitas que podem ser utilizadas. Plataforma Nova Escola tem planos de aula e materiais sobre projeto de vida. Nova Escola. Plataforma Escolas Conectadas, Fundação Telefônica. Oferece cursos gratuitos sobre mediação, escuta, metodologias ativas e projeto de vida. Escola Conectada. Porto Seguro Educação ou Instituto Ayrton Senna oferecem guias e materiais didáticos voltados a competências socioemocionais e vida futura. Unicef, Educação que Protege, tem materiais voltados ao protagonismo juvenil e orientação de jovens em situação de vulnerabilidade. Muitos cursos gratuitos de curta duração sobre empreendedorismo jovem, técnicas de coaching e orientação profissional. 4. Técnicas que funcionam em sala de aula. Aqui vão algumas estratégias que o professor pode usar. Mapa de sonhos ou linha do tempo do futuro. Os alunos desenham onde querem estar em 1, 5 e 10 anos. Isso gera reflexão e mostra que os caminhos podem ser construídos passo a passo. Roda de conversa com perguntas-chave. Perguntas como: o que te motiva a sair da cama? Quem te inspira? Que problema da sua comunidade você gostaria de resolver? Caderno de projeto de vida. Um diário onde os alunos anotam metas, reflexões, descobertas, inspirações. Pode ser usado ao longo do ano. Convidados especiais. Trazereis alunos, empreendedores locais, profissionais da comunidade para falar com os jovens. Isso aproxima o conteúdo da realidade deles. Projetos interdisciplinares. Integrar o projeto de vida com outras disciplinas. Fazer um projeto de ciências voltado para a sustentabilidade no bairro ou uma campanha de conscientização com base em português e arte. Mentoria entre pares. Criar grupos de alunos que se apoiam na construção do projeto de vida. Um ajuda o outro. O professor media e orienta. 5. Postura do professor. Ser mediador e não palestrante. Projeto de vida não se ensina como se dá aula de química. Ele se conduz. O professor propõe, escuta, provoca, apoia, mas não entrega a resposta pronta. O protagonista tem que ser o aluno. E aí vai a dica final para você, professor ou professora que está ouvindo a gente. Você não precisa ser coach, psicólogo ou orientador profissional para fazer um bom trabalho com um projeto de vida. Você precisa ser você. Mas precisa, sim, buscar ferramentas, estudar um pouco além da sua área e lembrar que educar é, antes de tudo, um ato de esperança. Essa sequência para que o professor consiga implementar o projeto de vida realmente foi completa e muito bacana. Mas a realidade da maioria dos professores é que ele tem dificuldade para conciliar a questão de tempo, porque ele tem uma carga horária excessiva justamente devido ao baixo salário. Ele acaba tendo que trabalhar em várias escolas e tal. E qual seria a solução ideal para que esse professor ele tivesse esse tempo para planejar a aula, para se capacitar e executar isso em sala de aula? Excelente ponto. E essa é, sem dúvida, uma das maiores feridas da educação brasileira. O tempo do professor. O que a gente pede para o professor fazer hoje? Planejar com criatividade, se capacitar constantemente, inovar, dialogar com os alunos e ainda dar conta de uma pilha de turmas e papéis seria viável se ele tivesse tempo e dignidade profissional. Mas a realidade é outra. Muitos professores precisam correr de escola em escola para fechar o mês com 40, 50 horas semanais de sala de aula. E isso sem contar o tempo de deslocamento, correção de provas e planejamento. Então, se a gente está falando sério sobre melhorar a educação e aplicar bem o projeto de vida, a solução passa por duas frentes: estrutural e prática. Bora destrinchar? 1. A solução ideal, no papel e na prática. A solução estrutural e ideal seria redução da carga horária em sala, mais aumento da carga horária de planejamento remunerado. Valorização salarial real para que o professor não precise trabalhar em 3 turnos. Garantia de um vínculo principal, ou 2 no máximo, com estabilidade, plano de carreira e apoio pedagógico. Inclusão de um coordenador pedagógico que atue como parceiro de planejamento, não como fiscal. Mas sabemos que isso ainda é distante da realidade de muitos estados e municípios. Então, qual o caminho possível enquanto a gente luta pelo ideal?
2. Soluções práticas e imediatas, mesmo na correria. Mesmo com pouco tempo, é possível adotar estratégias que ajudem o professor a ler o projeto de vida para a sala de aula de forma leve, eficaz e sem se sobrecarregar. Planejamento compartilhado. Criar em grupo e dividir. Em vez de cada professor inventar a roda, as escolas ou redes podem organizar núcleos de planejamento coletivo. Um grupo de professores monta uma sequência de atividades. Todos adaptam conforme suas turmas. Resultado: economia de tempo e mais qualidade. 2. Uso de materiais prontos e adaptáveis. Não é vergonha usar plano de aula pronto. O importante é adaptar para o seu aluno. Plataformas como Nova Escola, Escolas Conectadas, Instituto Reúna, Porvir e YouTube têm materiais gratuitos de altíssima qualidade. Em vez de gastar 3 horas criando uma atividade, o professor pode adaptar algo em 20 minutos. Uso de ferramentas simples, mas eficazes. Google Forms para fazer diagnóstico de interesses dos alunos. Canva para criar murais ou mapas de sonhos visuais. WhatsApp, grupo fechado, para mandar inspirações semanais para o aluno refletir em casa. 4. Microprojetos em vez de grandes projetos. Em vez de planejar um megaprojeto de 3 meses, criar mini desafios de 1 aula ou 1 semana. Nessa semana, escreva uma carta para o seu eu de 30 anos. Traga um objeto que representa o que você quer ser. Monte um plano de ação para uma mudança no seu bairro. Pequenos, viáveis e de impacto. 5. Aprendizado contínuo no formato pílula. Cursos curtos, UNAR. Podcasts sobre educação, vídeos rápidos de YouTube. Tudo pode ser feito no ônibus ou no intervalo entre aulas. O professor não precisa fazer uma pós-graduação agora. Ele pode se manter ativo com pequenos aprendizados semanais. 6. Conversa com a equipe gestora. O professor pode buscar apoio do coordenador ou direção para usar partes das aulas de projeto de vida como momentos de orientação simples e significativas. Às vezes, o que falta é só abrir espaço, e isso pode ser feito com um diálogo. 7. Cuidar da saúde mental é prioridade. Planejar com calma, sem culpa de não estar fazendo o ideal. Cada passo importa. O professor precisa lembrar que ele não tem que salvar o mundo sozinho. Ele já é peça fundamental. Em resumo, o caminho ideal é valorização e tempo remunerado. Mas enquanto isso não vem, o professor precisa de apoio, colaboração e inteligência emocional para não se esgotar tentando ser herói. Com pequenas ações, boas ferramentas e rede de apoio, ele pode sim transformar a escola num lugar de propósito, sem sacrificar sua saúde. E a gente está aqui justamente para isso. Ajudar a criar esse caminho possível. Vimos aqui que ele ponderou as etapas para que o professor consiga dar conta tanto da turma, do planejamento, para ter a criatividade necessária, o que ele tem que fazer com relação às atividades, projetos curtos, né, e frequentes, mas para tudo isso acontecer, a gente esbarra na questão do recurso, né, para ter valorização, para ter um material na escola, a gente bate na tecla do recurso. Aproveitando, deixa eu provocar essa pergunta aqui para a inteligência. Para a implementação de uma educação de qualidade, é necessário recurso tanto para equipar a escola, quanto para pagar os colaboradores, os professores. Quais seriam as soluções viáveis para que os municípios, o Estado, de forma geral, consiga destinar mais recurso para a educação, mas pense em solução que não acrescente despesa, mas que o Estado aprenda a gerir melhor, né, o que ela já tem ali em caixa destinado à educação. Eu fiz essa pergunta para a inteligência porque me veio à mente, certa vez eu fiz um treinamento de empreendedorismo e esse palestrante disse que ele foi convocado por uma empresa que estava com uma situação muito difícil e ele falou para o dono da empresa, vamos começar com uma faxina. Mas como assim, vai mandar alguém embora? Eu falei, não, faxina mesmo, pegar vassoura, água, sabão, vamos limpar toda a empresa. E eles começaram a limpar aquilo tudo e ela falava assim, ó, isso aqui serve? Não. Serve para reciclagem? Não. Lixo.
E esse outro, serve? Não. Serve para reciclagem? Sim. Então a gente vai mandar para reciclagem, vai vender isso aí. E eles fizeram ali a faxina, não sei se levou 1 ou 2 dias limpando aquilo tudo. Quando acabaram a faxina, perceberam que surgiram 2 salas na empresa, que era justamente onde tinha aquela porção de material que não era usado, e aquelas salas surgiram, e ela falou, está vendo? Você às vezes precisa aumentar a sua área, ou você não consegue aumentar a sua atividade, porque não tem espaço operacional. E agora você ganhou 2 salas aqui, sem gastar nada, apenas um pouquinho de sabão e água. Surgiram essas 2 salas que vão ter um fim mais nobre do que guardar coisa que não presta. E aonde eu quero trazer isso para a escola? Antes da gente começar a ficar chorando por recurso, será que a gente está usando bem esse recurso? Então, eu coloquei aqui, né, para o chat GPT responder, né, como que os municípios e estados podem gerar melhor os recursos que já possuem, para não ficar dando aquela desculpa, eu quero aumentar, mas a arrecadação é pequena, não tenho dinheiro, não tenho fonte, né? E vamos aqui ver se ela já gerou a resposta. E segunda coisa, quando vocês me veem aqui, né, eu estou aqui, ó, a caixa de som está saindo ali, mas está saindo aqui do celular, então eu estou controlando aqui e dando uma lida no texto, acompanhando, para eu poder indagar alguma coisa que falte de informação. Então, quando estiver rolando o vídeo, eu estou aqui de olho aqui no telefone, eu não estou em rede social, estou apenas acompanhando aqui o texto para que eu possa raciocinar na resposta. Excelente pergunta e extremamente necessária. A gente sabe que o discurso de que não há verba muitas vezes mascara o real problema, o mau uso dos recursos que já existem. O Brasil não investe pouco em educação. O investimento gira em torno de 6% do PIB, o que é compatível com países desenvolvidos. A questão está na gestão, na priorização e na eficiência desse investimento. Então, bora pensar juntos? Aqui vão soluções viáveis para que o Estado e os municípios possam melhorar a gestão da verba da educação sem aumentar despesas, apenas utilizando melhor o que já tem. 1. Auditoria e transparência nos gastos educacionais. Grande parte dos recursos da educação se perde em contratos mal elaborados, serviços terceirizados caros, obras inacabadas ou mal fiscalizadas. O que fazer? Implantar auditorias regulares nas secretarias de educação. Tornar os gastos públicos mais acessíveis e compreensíveis à população, via portais de transparência com linguagem simples. Criar conselhos escolares com participação efetiva de pais, professores e alunos para acompanhar os recursos da escola. 2. Redirecionar recursos de programas ineficazes. Muitos municípios mantêm contratos ou ações que não geram impacto no aprendizado, como plataformas caras que não são usadas, transporte escolar mal dimensionado ou formações de professores que são só palestras motivacionais. O que fazer? Avaliar o custo-benefício de cada programa e redirecionar recursos para ações com impacto comprovado, como infraestrutura básica, merenda de qualidade, biblioteca, formação continuada de professores com retorno pedagógico. Substituir ações midiáticas por estratégias de base com evidência. Por exemplo, investir em formação docente dá mais retorno do que comprar tablets sem planejamento. 3. Dar autonomia e responsabilidade para as escolas. Muitas vezes o dinheiro chega ao município, mas a escola não tem liberdade de usar nem R$ 100 sem passar por burocracia. O que fazer? Criar modelos de descentralização com prestação de contas. A escola recebe recurso direto para pequenos reparos, compra de materiais, ações pedagógicas e presta contas com simplicidade e transparência. Criar caixa escola com valor por aluno ano definido e corrigido anualmente. 4. Integrar políticas públicas, educação mais saúde e assistência. Existem programas paralelos que atuam na mesma comunidade, mas sem conversar entre si. Se educação, saúde e assistência social trabalharem juntas, o recurso rende mais. O que fazer? Reunir secretarias para planejar ações conjuntas, como atendimento psicológico, assistência a famílias, combate à evasão. Aproveitar estruturas públicas já existentes, CRAS, UBS, ONGs locais, para apoiar escolas sem precisar construir novos espaços. 5. Investir em formação continuada com retorno direto.
Em vez de pagar por formações genéricas e teóricas, usar a verba de forma estratégica para capacitar professores em temas com retorno imediato em sala de aula, como alfabetização, uso de tecnologia simples, mediação de conflitos. O que fazer? Fazer parcerias com universidades públicas, ONGs e plataformas gratuitas com impacto reconhecido. Fomentar comunidades de aprendizagem entre professores, sem precisar pagar altos consultores. 6. Eliminar desperdícios estruturais. Escolas com pouca ocupação, prédios alugados desnecessários, rotas de transporte mal planejadas, compras de material em excesso e sem controle. Tudo isso gera custos sem retorno. O que fazer? Fazer um censo escolar realista e reorganizar a rede. Reestruturar rotas escolares e prédios com base em eficiência, não em tradição. Implantar sistemas de controle simples para compras e estoques. 7. Medir impacto antes de escalar. Muitas vezes os governos compram ou contratam algo para toda a rede sem testar antes. O que fazer? Antes de escalar um programa, fazer piloto em escolas com realidades diferentes. Medir impacto de aprendizagem e custo-benefício antes de expandir. 8. Estimular controle social e engajamento da comunidade. O maior antídoto contra desperdício é a comunidade envolvida. O que fazer? Fortalecer grêmios estudantis, conselhos escolares e associações de pais, capacitar a comunidade para entender o orçamento da escola e cobrar resultado. Resumindo, o Brasil não precisa gastar mais, precisa gastar melhor. E isso se faz com planejamento estratégico, avaliação constante, controle social, foco no que realmente impacta o aluno. Quer um exemplo prático? Uma escola que usa seu recurso para investir em banheiro limpo e funcionando, sala com ventilação e material básico, professor com formação em práticas efetivas de ensino, tem mais chance de melhorar o desempenho do que uma escola cheia de tecnologia mal usada e sem merenda. Mas, infelizmente, não há vontade de se fazer o certo. Por N motivos, a gente vê todos os dias escândalos com relação ao uso de dinheiro público. E é muito triste. Nós temos um país tão bonito, né, com todas as qualidades, com um povo tão amoroso, um povo tão legal, e atrasado nesse ponto. Mas não podemos perder a esperança. Passe esse episódio para o máximo de pessoas que você conseguir, encaminhe, marque as prefeituras da sua cidade, marque o governo do estado, o governo federal, os vereadores que você conhece, os deputados, para mostrar para eles que para resolver a educação no Brasil não é difícil, não tem a ver com política, não tem a ver com bandeira, não tem a ver, tem a ver com qualidade, com salto. Se você prepara o jovem para o futuro, você amanhã vai ter um jovem que vai produzir mais, e produzindo mais, o país fica mais rico, né? Isso que nós temos que despertar na classe política. Eles dependem disso, porque eles vivem de recurso público. Se eles não acordarem em momento nenhum que é necessário estimular a produção no Brasil, estimular a educação de qualidade, uma saúde de qualidade, daqui a pouco o barco afunda, e não vai afundar com alguns, vai afundar com todo mundo. Então é importante que se tenha essa consciência do coletivo, para que as pessoas entendam que não tem bicho de 7 cabeças para resolver a questão da educação. Então vimos aqui o perfil, traçamos até agora o perfil do ensino médio, deveria ter sido feito com relação à implantação. Depois eu falei um pouquinho a questão do aluno, né, o que ele poderia estar fazendo, e a questão do recurso. Por último, agora, falamos do recurso. E eu vou provocar outra coisa, porque muitos professores já estão me assistindo e estão pensando assim, bem, isso aí no mundo ideal dá certo, mas será que na minha turma vai dar certo? Né? Então vamos provocar isso, porque eu passo por isso. Na última sexta-feira eu dei aula para 3 turmas diferentes, e o assunto que eu ministrei não andou bem nas 3 turmas. Eu consegui implantar muito bem ali em uma, na outra
eu atingi 50% no meu objetivo e na terceira turma eu atingi 40%, 30% do objetivo. Então, a questão do aluno influencia e eu vou provocar isso agora para a inteligência, para ela estar ajudando a gente nessa questão. Até aqui, nós tivemos esse apanhado, né, esse raio-x do ensino médio, tanto como está, o que tem que ser feito, como tem que ser feito. Agora eu gostaria de focar no aluno. Temos um aluno hoje, na maioria dos casos, muito distraído, muito focado em rede social, ele não está interessado em aprender o que está sendo ministrado na escola. Como que o professor consegue colocar esse aluno para dentro do assunto dele, para que possa ministrar o assunto, para que o aluno fique mais interessado? Quais os caminhos que o professor deve seguir para chegar nesse equilíbrio? Perfeita a sua pergunta. Porque, no fim das contas, de nada adianta reformar currículo, investir em infraestrutura ou formar professores se o aluno estiver mentalmente fora da sala. E é isso que tem acontecido com muita frequência. O aluno está ali fisicamente, mas a cabeça dele está no celular, nos stories, no mundo digital, e não se conecta com o que está sendo ensinado. Então, a missão do professor virou quase a de um conector de mundos. O mundo da escola e o mundo real do aluno. Mas calma, não é impossível. Vamos aos caminhos mais viáveis e realistas para reconectar esse aluno. 1. Comece onde o aluno está e não onde o currículo começa. Antes de pedir que o aluno se interesse por funções de segundo grau, energia potencial ou arcadismo, é preciso construir uma ponte com o universo dele. Como? Use os temas que circulam entre eles: memes, vídeos, músicas, influenciadores, jogos. Transforme esses elementos em ponto de partida para explicar conteúdos sérios. Eis, por que o TikTok prende tanto a atenção? Vamos falar sobre dopamina e neurociência. Por que um meme viraliza? Vamos analisar isso com estatística e comunicação. O objetivo não é virar influenciador, mas mostrar que a escola não está 100% fora da realidade deles. 2. Traga o aluno para a conversa. Alunos gostam de ser ouvidos. Se o professor abre espaço para ouvir o que eles pensam, eles se sentem respeitados, e isso aumenta o engajamento. Como? Faça enquetes, debates, rodas de conversa, sem julgamento. Ao começar um conteúdo, pergunte: o que vocês já ouviram sobre isso? Como isso aparece no seu dia a dia? Isso ativa o cérebro emocional do aluno e faz ele prestar mais atenção, porque ele foi incluído. 3. Use o celular como aliado, em vez de travar uma guerra. Proibir celular em sala é compreensível. Mas será que dá para virar o jogo? Como? Proponha que eles usem o celular para pesquisar durante a aula. Pessoal, pesquisem uma invenção criada por adolescentes e tragam em 5 min. Faça atividades no formato de desafio em grupo. Quem encontra a resposta mais rápida? Quem explica melhor em 1 minuto? Crie um canal da turma, no WhatsApp ou Telegram, só para desafios semanais ou reflexões curtas. A ideia é transformar distração em instrumento pedagógico. 4. Transforme o conteúdo em experiência. Em vez de apenas explicar, proponha que o aluno experimente, crie, resolva, opine. Exemplos práticos. Propor que eles criem um podcast sobre um tema estudado. Simular um tribunal do conhecimento. Você defende ou condena Galileu? Criar uma aula invertida, onde eles ensinam uns aos outros. Fazer um quiz interativo, com aplicativos como Kahoot ou Mentimeter. O aluno aprende mais quando ele age, e não apenas escuta. Mostre a utilidade real do conteúdo. Muitos alunos dizem: para que eu vou usar isso na vida? O professor pode mostrar como o conteúdo se conecta com profissões, como ajuda a tomar decisões melhores, como faz parte da cidadania, votar, argumentar, planejar um orçamento, entender uma notícia. Exemplo, em vez de ensinar porcentagem do nada, mostre: você sabia que muitos caem em golpes por não entender porcentagem? Bora aprender a se defender? 6. Dê ao aluno algum protagonismo, de verdade. O engajamento aumenta quando o aluno sente que está construindo algo. Como? Criar mini-projetos com impacto real, uma campanha, um vídeo, um mural. Deixar que escolham parte da atividade. Querem fazer um mapa mental, um vídeo ou um rap. Criar um momento da aula em que o aluno traz um conteúdo, indicação de livro, cena de filme, notícia.
7. Não se cobre perfeição. Conecte-se. A conexão entre professor e aluno acontece quando existe respeito, presença e empatia. Mesmo que a aula não tenha efeitos especiais, o aluno presta atenção num professor que o escuta, que demonstra paixão pelo que ensina e que valoriza cada pequena participação. Em resumo, para conquistar o aluno que está distraído, entre no universo dele, sem perder a autoridade. Transforme o conteúdo em diálogo e experiência. Use a tecnologia como ponte, não como barreira. Mostre sentido e utilidade. Deixe espaço para criatividade e escolha. E, acima de tudo, seja humano, presente e verdadeiro. Realmente, tudo que foi tratado aqui é muito importante. As dicas que ele deu com relação a trazer o aluno para você é muito legal. E eu quero que você guarde com muito carinho essas palavras, use isso no seu dia a dia. Se você for aluno, veja o seu professor de forma diferente agora. Se você é professor, olhe também para o seu aluno de forma diferente, porque o importante é justamente o porquê. É o porquê que você está dando aula. Então, se você escolheu essa profissão, é porque em dado momento você levantou esse desejo, esse amor pela educação. E todos os dias você tem que relembrar isso para que você não vá dar aula mais um dia, mas quando acorde pela manhã você fala assim, eu vou dar aula hoje vai ser a melhor aula da minha vida, e amanhã eu vou dar a segunda melhor aula da minha vida, e assim a gente vai crescendo. Use essas técnicas, que eu tenho certeza que vai funcionar com você, que vai dar certo. Gostei muito do que você falou até agora, e poderia passar então um recado final para os professores, para os alunos e para os pais que assistiram esse programa até aqui? Vamos fechar esse episódio com uma mensagem especial, no clima descontraído, acolhedor e inspirador que um bom podcast sobre educação merece. Recado final para professores, alunos e pais, direto do coração da inteligência artificial mais apaixonada pela educação que você já conheceu. Professores, antes de tudo, obrigado. Obrigado por continuar acreditando, mesmo quando o sistema parece não ajudar, mesmo quando falta tempo, apoio, estrutura. O que você faz transforma vidas, mesmo que às vezes você não veja o resultado imediato. Continue sendo ponte, farol, abrigo. Use o pouco que tem com criatividade, com estratégia e com empatia. A escola pode não ser perfeita, mas você faz dela um lugar melhor a cada aula que dá com propósito. Dica de ouro: você não precisa salvar o mundo inteiro. Basta mudar o universo de um aluno por vez. Para os alunos, a gente sabe, o mundo está corrido, o celular chama, a motivação às vezes some. Mas presta atenção numa coisa: estudar não é só tirar nota boa, é construir ferramentas para você escolher seu próprio caminho. A escola pode parecer chata, mas é onde você descobre do que você é capaz. Aproveite cada chance, pergunte, questione, crie, participe. O seu futuro não está no Instagram nem no TikTok, está naquilo que você constrói hoje, tijolinho por tijolinho. Lembre-se, conhecimento é liberdade, e ninguém pode tirar isso de você. E para os pais e responsáveis, educação não acontece só dentro da sala de aula. A família é o primeiro lugar onde se aprende a ouvir, a respeitar, a persistir. Esteja presente, mesmo que seja só perguntando como foi a aula hoje ou sentando 5 minutinhos ao lado. Seu apoio faz toda a diferença na autoestima e no esforço dos filhos. Dica prática: mais do que cobrar, escute. O jovem precisa ser ouvido para querer se desenvolver. E assim a gente fecha mais um episódio. Se você curtiu esse papo sobre educação, ensino médio, desafios e caminhos possíveis, compartilhe esse conteúdo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você achou e manda esse podcast para aquele colega professor, aluno ou familiar que precisa ouvir essas mensagens. A educação é feita por todos nós e começa com o diálogo. Quero agradecer a cada um que tem apoiado o nosso projeto, que assistiu esse podcast de hoje. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo episódio.